Olá, gente, boa tarde, boa tarde. Para você que está chegando agora aqui na nossa sequência de sabatinas, a gente segue com mais um candidato aqui que está concorrendo, né, à Prefeitura de Fortaleza, da nossa capital cearense. Pela manhã já tivemos mais dois candidatos. E agora a gente segue com o candidato Capitão Wagner. E antes de chamá-lo, vou apresentar, claro, aqui a todos vocês. Capitão Wagner, né? Wagner Souza Gomes, aos 45 anos, de família cearense, vem aqui concorrer então aí a pleitear, né, esse cargo como prefeito da nossa capital cearense. Capitão já atuou como policial militar e se lançou na carreira política em 2010, quando assumiu o cargo de suplente de deputado estadual e 2 anos depois foi eleito como vereador. Ele não chegou a completar o seu mandato, pois em 2014 se elegeu deputado estadual. No pleito seguinte, chegou à Câmara dos Deputados. Nas eleições gerais de 2022, Wagner concorreu ao governo do estado, mas terminou a disputa em segundo lugar. Capitão Wagner hoje preside o União Brasil-Ceará e é o candidato do partido aqui em Fortaleza nas eleições municipais de 2024, em chapa com a sua vice, a servidora pública Edilene Santos. Capitão, seja bem-vindo aqui à nossa redação mais uma vez. Satisfação recebê-lo aqui conosco na Revista Ceará. Boa tarde, queria saudar toda a audiência aqui que nos acompanha pelo Instagram, que acompanha também pelo canal da própria Revista Ceará. Oportunidade bacana, pouco mais de 10 dias para a gente falar um pouquinho das nossas propostas, no momento em que o eleitor começa a definir em quem vai votar, então muito importante a gente aproveitar todo e qualquer espaço para falar das nossas propostas. Até lamento as candidaturas que se negam a participar desse tipo de entrevista, sabatina, que é muito saudável a democracia e consegue tirar dúvida aí dos eleitores em relação a algum projeto, em relação à postura da gente. Estou aqui à disposição. Perfeito, capitão. Vamos à primeira pergunta, Jaqueline. Boa tarde a todos, boa tarde, capitão. Boa tarde, Jaque. E qual foi o motivo que o senhor decidiu candidatar-se a prefeito de Fortaleza? Jaqueline, eu sou apaixonado por Fortaleza, a cidade que deu tudo que eu tenho na minha vida. Se eu me tornei policial militar, oficial da Polícia Militar, foi porque aqui em Fortaleza eu consegui me preparar para esse concurso. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. Eu trabalhei numa banca de revista ali na Parangaba. Na sequência eu me tornei estagiário da Secretaria de Finanças do município de Fortaleza, já como jovem aprendiz, com 15 para 16 anos. E trabalhei também como estagiário na Secretaria de Segurança do Estado do Ceará. Na sequência, eu ingressei na Escola Técnica Federal do Ceará, estagiei como técnico em eletrotécnica. Minha carteira está assinada lá desde muito cedo, desde 97 que minha carteira foi assinada, e eu trabalhei como técnico em eletrotécnica após fazer esse curso na Escola Técnica Federal do Ceará. E tudo que eu tenho na minha vida, eu devo a Fortaleza. A minha família, a minha profissão, as oportunidades que eu tive na área de educação. Eu fui professor aqui em Fortaleza de mais de 20 mil alunos que se preparavam para concursos públicos. Me tornei secretário de saúde a partir de uma atuação aqui em Fortaleza. Fui convidado para ser secretário de saúde em Maracanã e graças a Deus entregamos excelentes resultados lá no município. Hoje, quando eu encontro a mãezinha de uma criança autista, que ela me abraça, me acolhe e diz: olha, eu quero muito que o senhor faça aqui em Fortaleza o que foi feito lá em Maracanaú, onde lá tem um neuropediatra, tem um educador físico, tem ortopedista, tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e todas as terapias. Arteterapia, musicoterapia, ecoterapia, hidroterapia, para que as crianças, não só autistas, mas que têm todo e qualquer tipo de transtorno, possam ter uma vida melhor. E quando eu vejo os candidatos copiando as nossas ideias, uma das principais é a criação da cidade do autista, a gente vê que de fato a gente está no caminho certo. Entregamos um plano de governo para a Justiça Eleitoral lá no comecinho já da campanha, muito robusto, com muitas propostas que são executáveis, enquanto que tem candidatura que entregou um plano de governo com 3 páginas, com 6 páginas, e se não há capacidade para entregar um plano de governo, imagine administrar uma cidade complexa como a nossa, que tem 2,5 milhões de habitantes, que tem um orçamento de 14 bilhões. Quem imagina que governar Fortaleza é como jogar um videogame, está no caminho errado. Fortaleza é uma cidade complexa, é uma cidade que precisa de um gestor que tenha time. Nós temos time, já está provado isso. Temos o Marcos Holanda, que é economista, que foi presidente do BNB. Temos a Nicole Barbosa, que foi secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do nosso estado. Temos o Dr. Leonardo, que é um médico conceituado demais, que vai nos ajudar na área da saúde. Temos aí o Alan Guiar, que foi secretário de Turismo do estado de Ceará. Temos também nosso grande amigo Carlos Matos, que foi um grande secretário do governo do estado. Então temos um time extremamente competente, comprometido com a cidade e, como eu tenho dito, pronto, preparado e querendo fazer o melhor governo para a história aqui de Fortaleza.
Perfeito, candidato. E antes da gente seguir aqui, né, falando sobre as suas propostas aí para os próximos 4 anos, eu quero ouvir também a sua avaliação da atual gestão e também a avaliação que o senhor faz aí dos candidatos, né, seus opositores hoje que estão concorrendo também à Prefeitura de Fortaleza. Olha, está muito claro que o sentimento de mudança é muito forte na cidade. Por que há esse sentimento de mudança? Porque a gestão errou demais durante os 4 anos que foi governada pelo atual prefeito. A gente lamenta o prefeito ter sumido da cidade por 3 anos e meio e aparecer agora na véspera da eleição fantasiado, querendo dar uma de humorista, e a gente não está precisando de um humorista, a gente está precisando de um governante que trabalhe os 4 anos, desde o primeiro dia de governo até o último dia. Eu tenho convicção que fazendo isso, a população vai reconhecer no momento devido. Temos outras candidaturas, como eu falei, o sentimento de mudança é tão forte que o próprio prefeito está falando em continuar a mudança. Como é que você continua mudando se você é que está à frente da gestão? E temos 2 outras candidaturas. Uma representada por um grupo que quer ser hegemônico, um grupo que já governa a União, que governa o Estado de Ceará e quer governar também Fortaleza. E esse grupo é tão audacioso que ele não só quer ir para o segundo turno, ele quer escolher quem ele quer levar para o segundo turno. A gente vê a estratégia de comunicação da candidatura do Leitão muito clara. Primeiro, ele não tem coragem de vir para um debate como esse aqui, para uma sabatina onde ele pode externar as propostas, porque não tem. O Evandro Leitão não tem capacidade sequer de fazer uma pergunta no debate. Ele gagueja, ele se atrapalha, como aconteceu nos debates até aqui. Então essa candidatura é a candidatura que representa um grupo que quer tomar de conta de tudo. E temos a candidatura de um jovem, que é o André Fernandes, que eu tenho respeito, que está lá em Brasília no mandato de deputado federal, mas que não tem a maturidade, que não tem o time necessário para governar uma cidade complexa como a cidade de Fortaleza. Tenho respeito por ele, a candidatura dele é legítima como qualquer outra, mas não dá para tratar a segurança como ele tem tratado. Ele acabou de prometer um caveirão com guardas municipais armados com fuzis para resolver o problema da violência. Eu tenho plena convicção que se a guarda municipal entrar nas comunidades, num caveirão com guardas armados de fuzis, em vez de reduzir a violência, vai aumentar o confronto. E cidadãos que nada tem a ver com esse confronto vão perder a vida. Guardas municipais podem perder a vida, até policiais militares, Brasil afora, têm perdido a vida em torno desse confronto. Semana passada, a gente teve aqui, por exemplo, 2 policiais militares que perderam a vida. Um invadiram a casa dele e o mataram com 8 disparos, 8 tiros, e outro que estava na atividade num bico, fazendo transporte por aplicativo, foi torturado, conduzido para uma casa e lá foi morto. Se isso está acontecendo dessa forma, é porque a gente precisa agir com estratégia e inteligência. O nosso plano de governo prevê isso. A gente tem a plena consciência que com a Guarda Municipal treinada e equipada, com o tô de olho, e eu tenho falado muito tô de olho por aí, todo mundo começa a perceber que é o caminho mais adequado. Eu tive com o secretário de Segurança de São Paulo, o capitão Derrite, e ele me disse: Wagner, eu fiz uma parceria aqui com o estádio do Palmeiras, e lá no estádio do Palmeiras, para entrar, o torcedor passa por uma vistoria e uma análise facial. E no primeiro jogo foram 20 indivíduos presos em virtude dessas câmeras com leitura facial, porque tinham mandado de prisão em aberto. No segundo jogo, 15 indivíduos presos porque tinham mandado de prisão em aberto, tudo identificado pela leitura facial. No terceiro jogo, 8 indivíduos presos. No quarto jogo, 5 indivíduos presos. No quinto jogo, não teve mais prisão. Por quê? Porque quem tem mandado de prisão em aberto não vai mais para o estádio do Palmeiras. E a gente quer implementar essas câmeras nos nossos ônibus gradativamente, porque não dá para fazer de uma vez só. A gente quer colocar essas câmeras nos postos de saúde, nas escolas e também nos espaços abertos. As areninhas, hoje, infelizmente, não estão oferecendo qualquer condição para você deixar seu filho para uma prática esportiva. Na hora que a gente melhora a iluminação pública, implementa o tô de olho e tem uma guarda municipal treinada, equipada e armada para proteger as pessoas, a coisa funciona. Um outro ponto do nosso plano de governo: a gente tem percebido a intensidade dos furtos e roubos de motocicleta. A gente já calculou, com 7 milhões de reais a gente consegue microchipar todas as motocicletas de quem reside em Fortaleza. E para que esse microchip? Em caso de furto ou roubo, facilmente a prefeitura vai localizar o veículo e vai poder agir para devolver esse veículo para o cidadão. Isso está acontecendo inclusive com celulares. O governo do Piauí fez isso, o governo do estado está fazendo isso aqui também no Ceará e a gente vai fazer com as motocicletas. Você que tem sua motocicleta e quiser ser protegido, a gente vai oferecer esse microchip, vai ser instalado num ponto que só você vai conhecer a sua motocicleta e caso haja o furto ou roubo, facilmente a polícia vai localizar o seu veículo. Candidato, vamos aqui para a próxima pergunta. Até as eleições passadas, o senhor era aliado do então candidato Eduardo Girão.
Houve algum rompimento? Se houve, por que motivo? De forma nenhuma. Acabei de almoçar com o Eduardo Girão, ele deve ser o próximo entrevistado aqui, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. E lógico, por ser senador, por ter um projeto que ele acredita que seja bom para a cidade de Fortaleza, ele lançou essa candidatura, mas não é por isso que eu vou deixar de elogiar o Girão enquanto gestor. Foi um grande gestor no Fortaleza Esporte Clube. É uma pessoa que tem o meu respeito, conhece a família, frequenta a casa dele, ele frequenta a minha, então não há qualquer rompimento de amizade, não há qualquer rompimento político. O momento nos colocou em posições de disputarmos o mesmo cargo, mas eu tenho plena convicção que no segundo turno estaremos juntos. Agora vamos falar sobre a sua chapa, capitão. A gente traz aí uma mulher, né, como sua vice, a Edilene Santos. Explica pra gente aí o porquê dessa indicação da Edilene. Olha, primeiro, a Edilene é uma profissional que tem como principal atividade cuidar da juventude. A Edilene é conselheira tutelar e ela tem me relatado que nessa atividade ela tem encontrado muitas dificuldades. Vou citar só um caso que a Edilene me relatou, de um menino de 10 anos que estava sendo ameaçado na comunidade onde ele reside, e o pai levou ao Conselho Tutelar pedindo ajuda. E ela ofereceu para a família um programa que existe proteção de testemunhas, porque a criança estava sendo ameaçada de morte. Imagine um menino de 10 anos. E logo que ela falou para o pai, o menino escutou que ele iria para esse programa de testemunhas, ele disse: tia, eu não quero não ir para esse programa. E ela disse: mas por que você não quer? Porque eu vou ser o chefe da facção lá da minha comunidade. Olha a referência que os nossos jovens têm hoje em relação ao sucesso. O jovem vê lá na periferia quem é o cara que está andando de carrão, que tem um cordão de ouro, que anda com um celular de última geração e que namora com a menina mais bonita da comunidade. Infelizmente, essa é a referência que os jovens têm encontrado nessas comunidades. A gente precisa reprogramar a mente da nossa juventude para mostrar que é possível ter sucesso na vida através de outras atividades que não o crime organizado. Eu estou onde estou hoje porque tive a oportunidade lá atrás de fazer um curso de técnica e eletrotécnica e se abriu as portas do mercado de trabalho para mim. Então, com essa consciência, nós temos vários programas no nosso plano de governo. Um deles é a Areninha da Inovação, onde a gente vai capacitar R$7.000, coisa que o mercado convencional não oferece. Então, mostrar para esse jovem que ele pode ter sucesso através de um outro caminho que não o caminho de se envolver com o crime organizado. A gente tem a certeza que com as Areninhas da Inovação e com outros programas que nós vamos impulsionar, a abertura da primeira empresa, nós vamos impulsionar aquela pequena empresa a se tornar uma empresa de médio porte, a gente vai mudar a realidade social e econômica dessas comunidades e com isso também melhorar a questão da segurança pública. Candidato, como o senhor faz uma avaliação global do governo Elmano? Olha, infelizmente o governo Elmano, para mim, foi uma grande fraude, né? Se prometeu na campanha de 2022 um Ceará 3 vezes mais forte. O que a gente viu de lá para cá? O estado mais violento, o estado com muito mais impostos, um estado muito mais inchado do que existia antes dele ganhar a eleição. Tem um fato que eu me lembro e por conta disso é muito importante que o eleitor avalie cada proposta que os candidatos estão apresentando. Tem gente apresentando proposta aí que é inexequível, não tem como colocar em prática de jeito nenhum. E no debate governador, o Elmano lançou um programa dizendo que ia oferecer passe livre para todos os moradores da região metropolitana de Fortaleza. E eu disse: mas espera aí, candidato, você já fez a conta na ponta do lápis para saber quanto isso vai custar? E ele disse já, e falou que usaria 300 milhões de reais para esse passe livre. E no momento eu disse para ele: com 300 milhões você vai conseguir oferecer o passe livre para apenas 40 mil moradores da região metropolitana. E a região metropolitana tem 4 milhões de pessoas. E na prática, depois que venceu a eleição, nem para esses 40 mil moradores foi oferecido o passe livre. Sabe quantas pessoas têm o passe livre, o vai e vem, que tanto prometeu o Elmano aqui na região metropolitana? 5 mil, em vez dos 4 milhões de moradores que ele prometeu. Uma grande fraude. No dia seguinte à eleição do Elmano, ele passou a campanha toda dizendo que não iria aumentar o ICMS. Eu disse: vai, porque você já se pronunciou a favor de aumentar o ICMS. Ele disse: eu não vou aumentar o ICMS. No dia seguinte a tomar posse, encaminhou uma proposta para a Assembleia para aumentar o imposto, que é o imposto que é responsável por aumentar o combustível, os alimentos, que é justamente o imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Então, uma grande fraude que, infelizmente, por conta do padrinho político, muitos eleitores acabaram votando nele. Então, é o alerta que eu quero fazer a quem está nos assistindo nesse momento. Não vote no candidato pelo padrinho. Não vote no candidato porque ele tem uma musiquinha bonita. Não vote no candidato porque ele se apresenta com uma renovação. Vote no candidato que de fato tenha uma proposta de uma mudança segura sem aventura. Uma mudança segura com responsabilidade.
O slogan da nossa campanha é tão forte que já foi copiado pelo Evandro Leitão. Ele está falando também em mudança segura. Mas que mudança segura é essa? É a mesma que foi proposta pelo Elmano há 2 anos atrás e não mudou nada, pelo contrário, só piorou? Muito cuidado que tem mudança que pode piorar a nossa situação. A nossa proposta é garantir que quem mora na cidade de Fortaleza não vá mais pagar a taxa do lixo. A gente vai acabar com a taxa do lixo. Eu fui o primeiro a propor isso. Já me posicionei contra a taxa do lixo em 2022. O Evandro Leitão, no começo do ano, quando foi perguntado numa entrevista se ele iria acabar a taxa do lixo, o que ele disse? Ele disse que ia consultar os padrinhos políticos dele para saber se iria acabar com a taxa do lixo. Uma grande fraude. Infelizmente, tem pessoas que estão acreditando nessa fraude e o alerta que eu faço nesse momento. Fique muito atento ao que está por trás de cada candidatura. Tem um sistema que está por trás da candidatura do Evandro que não quer só colocá-lo no segundo turno. Ele perde em qualquer cenário para nossa candidatura no segundo turno. Então ele não quer que nós estejamos lá. Deixa eu dar um dado novo para vocês. Acabei de gravar um direito de resposta por mentiras que foram veiculadas na campanha do Evandro Leitão contra mim. Quase 400 comerciais me atacando e ferindo a minha dignidade, quando na verdade os dados de Maracanã mostram que a gente fez uma gestão muito melhor lá no município. Então fique de olho aberto e muito atento, porque a mentira não pode levar você a tomar uma decisão equivocada. Capitão, vou aproveitar esse gancho, né? A gente está falando aí sobre o governo, né, do Ceará, e a gente sabe que um governo municipal não se faz só, né? Precisa também da atuação do governo do estado. Como é que o senhor enxerga aí, né, esse número crescente de violência, a atuação das facções nos últimos 8 anos? O que é que o senhor traz de avaliação disso? O que é que o senhor pretende fazer também com essa situação? Olha, o que a gente tem convicção é de que a candidatura que tem que vencer essa eleição tem que ser, sim, uma candidatura de mudança, mas eu tenho dito, mudança segura, sem aventura, com responsabilidade e que seja capaz de sentar também com quem pensa diferente. Eu, quando fui secretário de Saúde de Maracanã, sentei com a secretária de Saúde do Estado, a doutora Tânia, que me ajudou na gestão lá. Quando fui secretário de Saúde de Maracanã, eu tive no Ministério da Saúde, que me ajudou a levar telemedicina para todos os postos de saúde de Maracanã, sem que a Prefeitura de Maracanã gastasse R$1. Então, sendo prefeito, a partir do dia 1º de janeiro, vou sentar com o secretário de Segurança do Estado e dizer para ele o que o senhor quer que a gente faça a nível de município para que essa parceria possa gerar uma redução da violência. Eu tenho plena convicção que com o nosso programa chamado Escudo, a gente vai proteger as entradas da nossa cidade, com operações de parceria da Guarda Municipal com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Na hora que a gente senta para discutir, constrói um plano de segurança para Fortaleza, Fortaleza nunca teve plano de segurança. Pela primeira vez na nossa gestão vai ter um plano de segurança com ações coordenadas e organizadas com o governo do estado e também com o governo federal. Qual é o candidato que tem a capacidade de sentar com a Polícia Rodoviária Federal e discutir um plano de segurança para o nosso estado? Qual é o candidato que tem o respeito e o carinho dos policiais para que a gente possa sentar e construir um plano de segurança para o nosso estado? Então, nosso plano envolve o Tô de Olho, que eu já falei, com o sistema de vídeo monitoramento com leitura facial. Tem também as ações do Escudo, que vão garantir a entrada e a saída de Fortaleza protegida para evitar a entrada de drogas e armas na nossa cidade. E, além disso, a experiência de ser especialista em segurança pública. Não se faz segurança pública como se joga videogame. Se faz segurança pública com responsabilidade, discutindo os projetos e criando um planejamento de ações daqui para frente. Não vai ser no estalar de dedos que a gente vai resolver esse problema. O que eu fico feliz é que nessa eleição, pela primeira vez na história, os candidatos estão admitindo que a prefeitura tem responsabilidade com a segurança pública. Lá em 2016, eu fui o primeiro a dizer, a prefeitura deve contribuir com a questão da segurança pública, tem que ter ações em conjunto com a polícia. Todo mundo dizia que isso não existia. Em 2020, eu repeti isso. Você que está assistindo nesse momento, imagine se essas ações já estivessem sendo realizadas desde 2016. A gente não estava vendo essas chacinas das areninhas, a gente não estava vendo ninguém invadir o posto de saúde para matar pessoas dentro do posto de saúde, a gente não estaria vendo as pessoas entrarem em escolas para ameaçar alunos e matar pessoas dentro das escolas. Eu repito, sozinho nenhum gestor vai conseguir resolver esse problema, mas se a gente tiver a coragem e a capacidade para investir em segurança pública, se tiver o pulso firme para não fugir das responsabilidades, como fez o próprio Leitão. Quando a gente teve a discussão da CPI do narcotráfico na Assembleia, eu discuti, eu era deputado estadual com o Leitão, eu defendia a abertura da CPI e ele disse que não tinha coragem de defender a abertura da CPI porque colocava em risco a segurança dele e dos seus familiares. Olha como é grave, um deputado num prédio protegido pela polícia
que é o prédio da Assembleia Legislativa, dizer que não tem coragem de dar sequência à investigação do crime organizado. Como é que ele vai ser prefeito de Fortaleza? Quando o crime apertar, ele vai recuar em relação às ações do município? É esse alerta que tem que ficar na cabeça de quem está nos assistindo nesse momento. Capitão Wagner, sabemos que a educação é capaz de mudar uma nação e esse realmente deve ser o caminho. Como o senhor analisa o atual cenário da educação na capital e como pretende ampliar o número de creches pelas regionais da nossa cidade? Olha, a gente sabe que é uma grande defasagem de número de vagas para crianças que precisam estar em creches e por conta disso as mulheres têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Você que é mãezinha que está querendo estudar à noite, você que é mãe e está querendo trabalhar no período noturno, no nosso governo, assim como existe lá em Maracanã, nós vamos ter as creches noturnas, para que você possa trabalhar tranquilamente sabendo que seu filho está num local protegido. Um outro ponto, nós vamos criar o Bolsa Creche. O que é o Bolsa Creche? É uma forma de financiar a estadia dessas crianças em creches conveniadas, em parceria com a prefeitura, pagando R$300 à mãe para que ela possa custear esse momento que a criança vai estar na creche e ela possa estar no mercado de trabalho ou possa estar se qualificando. Alguém pode perguntar, já foi feito o cálculo disso, candidato? Já sim. Nós temos uma demanda de 15 mil vagas de creche na cidade de Fortaleza. 15 mil vagas a R$300 dá 54 milhões por ano. O orçamento da educação de Fortaleza dá quase 3 bilhões de reais. Então, do Fundo Municipal de Educação, dá para tirar esse recurso e garantir essas vagas de creche. O problema da educação não está só na questão das creches, está também na infraestrutura das escolas. Hoje, os professores são obrigados, muitas vezes, a fazer um planejamento escolar na escola, sendo que isso não seria necessário. No meu governo, o planejamento escolar do professor vai ser feito em casa, à distância. Ele não precisa estar no prédio da escola, gastando energia, consumindo água e gerando um custo adicional à escola. Nós vamos ter a escola com a universalização do ar-condicionado na sala de aula. Só temos 19% das nossas salas de aula com climatizador. Imagine você estudar numa escola 2 horas da tarde com esse calor que a gente tem na cidade de Fortaleza. Nem o professor rende bem, nem os alunos. Lá em Maracanã, nós implementamos com a Secretaria de Saúde, em parceria com a Educação, o programa Ver e Ler. Todas as crianças da rede municipal passaram por um exame com oftalmologista, aquelas que precisaram de óculos, a prefeitura bancou, aquelas que precisaram de cirurgia, a prefeitura bancou também a cirurgia. O aluno que enxerga bem tem o melhor rendimento escolar. A gente também vai se preocupar com os alunos que não escutam bem. Vamos fazer exame audiométrico para que esses alunos possam, aqueles que precisam, um equipamento audiométrico para melhorar o seu rendimento. Pensar na educação de forma integral e não só a educação em tempo integral. Precisamos universalizar o tempo integral na rede municipal? Sim, e faremos. Mas, para além disso, temos que ter qualidade nesse tempo que o aluno está na escola. Perfeito, capitão. Como o senhor bem destacou aqui já, né, sua atuação como secretário de saúde dentro do município de Maracanaú, município vizinho aqui a gente. E aí eu venho para o assunto saúde, né? Agora vamos falar sobre saúde, a gente sabe aí das superlotações, né, dentro dos hospitais. E aí, diante dessa gestão com saúde, como é que o senhor avalia essa gestão municipal atual, né, da atual gestão, junto ao governo aqui na capital cearense? Olha, a gente percebe no Fortalezense uma grande decepção de ter um médico à frente da prefeitura e a saúde está passando por tantas dificuldades. As pessoas não conseguem um medicamento no posto de saúde. Nós temos 23 mil crianças na fila para uma consulta com o neuropediatra, para saber se essas crianças são autistas, se elas têm TOD, se têm TDAH, se têm qualquer tipo de transtorno e os pais não conseguem identificar porque não tem essa consulta inicial com o neuropediatra. A gente vai realizar um grande mutirão para dar acesso a essa consulta inicial e toda e qualquer criança que foi identificada com um transtorno vai ter acesso através da Cidade do Autista às terapias que são necessárias para que elas possam avançar. Lá em Maracanaú a gente fez isso. Nosso Centro Integrado de Reabilitação de Maracanaú cuida não só das crianças autistas, mas das crianças que têm TOD, que têm TDAH, que têm síndrome de Down. E é muito bom ver a recepção das mães em relação ao que a gente fez lá. Um governo que dialoga, como foi o governo de Maracanaú, na minha gestão, ele alcança resultados que a gente nem imagina. Na hora que eu e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, fomos encaminhar para a Câmara Municipal o passe livre para a criança autista, a gente discutiu com as mães. E uma das mães disse: prefeito, peraí, esse programa não está correto não, porque a criança só pode ir para terapia se ela for acompanhada. E o prefeito percebeu o equívoco e colocou na matéria uma alteração para dar o passe livre para a criança autista e também para a mãe ou para um acompanhante levar essa criança para as terapias. E é isso que a gente vai fazer
aqui na cidade de Fortaleza, dialogando com a equipe comprometida e competente, como eu tive lá em Maracanaú. Muitas pessoas duvidavam que a gente ia ter uma gestão exitosa na saúde, porque imaginavam, ele é professor, é policial, não tem experiência na saúde. Mas a nossa capacidade de liderar uma equipe comprometida, competente, que se motivou na nossa gestão, entregou o resultado que tantas pessoas queriam em Maracanaú, e é o que a gente vai fazer aqui em Fortaleza. A gente sabe que a rede municipal é muito mais complexa aqui em Fortaleza, mas também tem muito mais recurso. Enquanto que o recurso de Maracanaú para a saúde é da ordem de 250 milhões de reais, o recurso investido na saúde aqui em Fortaleza é da ordem de 3 bilhões de reais. Então, existe recurso, mas precisa, logicamente, de envolvimento da equipe, precisa ter o prefeito muito presente nos equipamentos de saúde para que a gente possa resgatar essa credibilidade. Para você que é servidor do IJF, pode ter certeza que o plano de cargos, carreiras e salário de vocês, que foi prometido nessa gestão e não foi entregue, vai ser entregue na nossa gestão. Para você que mora no Conjunto Ceará e está vendo as portas do Hospital Nossa Senhora da Conceição fechar, a gente vai reabrir, inclusive, a emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, de todos aqueles que foram fechados, infelizmente, na gestão do atual prefeito. Confie que nós teremos uma gestão muito presente na área da saúde para garantir um medicamento lá no posto, para garantir que você vai ter acesso rápido às suas consultas e também aos seus exames e cirurgias. Foi assim que foi feito em Maracanaú e será feito assim também em Fortaleza. Candidato, nós sabemos que cuidar de uma cidade como Fortaleza, uma cidade bem desenvolvida, é bem difícil, bem complicado, é um desafio, né? Mas se eleito, qual será, dentro do seu plano, a sua prioridade para início? Olha, minha prioridade já no começo do ano, como eu tenho dito, no primeiro momento é acabar com a taxa do lixo. Esse é o nosso compromisso. A gente também tem um foco muito forte na questão da segurança pública. Nós vamos ter pela primeira vez na gestão da Prefeitura de Fortaleza um prefeito que vai cuidar pessoalmente, junto com a sua equipe, da segurança de cada fortalezense. Eu vou assumir essa responsabilidade que nenhum outro prefeito teve a coragem de assumir. Todos os prefeitos, Brasil afora, que assumiram essa responsabilidade, que foram dialogar com o Estado, que foram buscar recursos na União, conseguiram transformar essas cidades em cidades muito mais seguras. Imagine o custo da violência aqui na cidade de Fortaleza. Todo mundo que vai abrir uma empresa fica logo pensando, vou ter que contratar uma empresa de vigilância armada, todo mundo que vai abrir uma empresa fica já colocando na conta da sua empresa esse custo da violência. No nosso governo, a gente vai ter a condição de mostrar para o Brasil todo e para o mundo que a cidade de Fortaleza hoje está muito mais segura e vai ter a condição de impulsionar o nosso turismo e com isso a gente tem um desenvolvimento econômico muito mais forte na cidade de Fortaleza. Eu quero entrar na periferia prestando serviços, levar para o jovem que hoje não tem qualquer perspectiva, não tem horizonte, uma reprogramação da mente dele para ele entender. Agora, com esse curso profissionalizante, eu vou entrar no mercado de trabalho e vou poder oferecer uma vida muito melhor para a minha família. Para isso, logicamente, que eu preciso que vocês me deem uma chance. Eu só preciso de uma oportunidade. Não só para ser o prefeito mais votado nessa eleição, mas para ser o melhor prefeito da história de Fortaleza. Toda a chance que eu tive, eu agarrei com unhas e dentes. Foi assim quando eu passei para fazer meu curso de eletrotécnico. Foi assim quando eu passei em segundo lugar para o meu concurso para oficial da Polícia Militar. Eu passei e fui me tornar oficial. Eu sei o que é tirar serviço de madrugada numa viatura e entrar numa comunidade violenta. Tem gente prometendo resolver o problema da violência sem nunca ter entrado numa viatura da polícia. Tem gente que acha que resolver a violência é como se fosse um joguinho de videogame. Esse é o grande risco que a gente está correndo. De continuar tudo como está, entregando a gestão para o PT, que já provou a nível estadual que não tem competência para diminuir a violência, ou deixar com o atual prefeito que não quer assumir qualquer responsabilidade em relação a essa área. Então, minha prioridade já no começo da gestão é acabar com a taxa do lixo, limpar a nossa cidade, é investir pesado em segurança pública, com investimento em tecnologia, estratégia de parceria com o Estado e o governo federal e também focar na área da saúde, em especial na questão da inclusão. Você que tem um filho autista, você que tem um filho com Down, com TOD, com TDAH, pela primeira vez vocês vão ter um prefeito que sabe o que vocês estão passando e vai investir pesado também nessa área para garantir não só o diagnóstico, mas as terapias para os seus filhos melhorarem e terem qualidade de vida. Perfeito, candidato. Só reforçando aqui, estamos ao vivo no Instagram e no YouTube da Revista Ceará, nas nossas plataformas. Agradecer mais uma vez aí o público presente que estava aguardando, né? É muito importante um momento como esse para nós, né, que somos aqui fortalezenses, tirar todas as nossas dúvidas, receber cada candidato com muita transparência e muito respeito a você, eleitor.
E para a gente seguir agora, candidato, eu vou falar sobre as pesquisas eleitorais, né, que a gente está aí constantemente recebendo atualizações. Como é que o senhor avalia a credibilidade das atuais pesquisas? Olha, eu tenho muito respeito pelos institutos de pesquisa, muito embora nos últimos anos a gente tem casos aqui que chamam a atenção. Em 2012, o Heitor Ferrer poderia ter passado para o segundo turno e se tornaria prefeito se a pesquisa de véspera não tivesse dado para ele apenas 10 pontos, quando ele tirou 21 pontos. Na minha eleição em 2020 aqui em Fortaleza, a pesquisa de véspera dizia que eu ia perder a eleição por 22 pontos e, na verdade, o resultado, eu não fui prefeito por apenas 1,8 pontos percentuais. Então, tenho muito respeito pelos institutos. Acho que o eleitor ainda não está convicto de quem ele vai votar. Teve uma pesquisa que foi divulgada hoje que mostra que 45% dos eleitores ainda não definiram em quem votar. Quando você vai para a pesquisa espontânea, é isso que está escrito lá. Eu acredito muito mais no Data Jardim América, no Data Montese, no Data Conjunto Ceará, no Data Conjunto Palmeiras que eu tive ontem, onde as pessoas ao nos verem na rua, na carreata ou na caminhada, saem para abraçar, pegam a nossa bandeira e dizem, chegou a sua vez. Muita gente dizendo nas ruas, eu não votei no senhor na eleição passada, mas acho que o senhor merece uma chance. E é essa chance que a gente precisa para mostrar que com equilíbrio, com responsabilidade, com pulso firme, é possível sim ser prefeito da cidade de Fortaleza e fazer uma grande gestão, estando presente nos 4 cantos da cidade, respeitando a imprensa e dando a ela a condição, com o recurso de publicidade que existe, da gente fazer campanhas educativas. Tem gente que fica condenando o recurso de publicidade. Ora, se eu posso aproveitar esse recurso para fazer campanhas educativas para as pessoas respeitarem as leis de trânsito, se eu posso pegar esse recurso para fazer campanhas educativas em respeito ao meio ambiente, a destinação correta dos resíduos sólidos, é equívoco achar que vai ser prefeito e vai acabar com esse recurso e não vai fazer falta. Para a gente vender a cidade de Fortaleza, que é uma cidade turística, a gente vai precisar do recurso de publicidade para chegar lá em São Paulo e mostrar não só a beleza das nossas praias, mas a qualidade do nosso atendimento, o diferencial de termos uma infraestrutura capaz de acolher e receber um turista dignamente. Então, quem está dizendo que vai acabar com o verbo de publicidade ou vai diminuir, está cometendo um grande equívoco. O correto é usar a verba da forma mais adequada, com campanhas para o meio ambiente, campanhas para respeito às regras de trânsito, campanhas que possam cada vez mais fortalecer a educação do fortalezense. Eu me lembro, quando estive 4 anos em Brasília como deputado federal, o quanto é automático as pessoas pisarem na faixa de pedestre e os veículos pararem para que os pedestres possam atravessar aquela faixa. Aquilo ali não aconteceu da noite para o dia. Foi muita campanha educativa nas escolas, na TV, no rádio. Quando a gente vê em Curitiba, a população consciente, ao tomar uma garrafinha de água, pegar o frasco, né, e colocar o PET, colocar no local correto, pegar a latinha de refrigerante e dar a destinação correta, é porque foi envolvido em muitas campanhas educativas e também campanhas publicitárias. Aliar a campanha publicitária à educação é o caminho para a gente ter uma cidade muito melhor. Capitão, nós já estamos chegando aqui nas nossas considerações e eu queria que o senhor falasse aqui para a gente o que o senhor acha do trabalho jornalístico aqui da Revista Ceará. Olha, primeiro parabenizar a Revista Ceará, que há muito tempo tem sido um veículo de comunicação aqui na nossa cidade, no nosso estado, que é extremamente independente, que critica quando tem de criticar, que elogia quando tem de elogiar, mas que foca no fato. Então a gente precisa de mais veículos de imprensa com essa liberdade, com essa autonomia. Esperamos que o exemplo da Revista Ceará possa se estender aos demais veículos de imprensa do estado de Ceará, e aqui eu não faço crítica direcionada a ninguém, mas é muito bom ter uma imprensa atuante, uma imprensa que realiza o papel de fiscalizar o poder público. O grande papel da imprensa é noticiar, é dar as boas notícias, é mostrar o que está errado para que com essa informação o governo possa se corrigir. O governo que não permite que a imprensa possa se posicionar é um governo ditatorial, a gente não pode apoiar esse tipo de gestão. E fico aqui nessa reta final para mais uma vez fazer esse pedido de oportunidade, pedido de uma chance para que a gente faça da cidade de Fortaleza a capital da qualidade de vida no nosso país. Temos condições, nós precisamos ter um prefeito com pulso firme, repito, para investir em segurança pública, um prefeito com capacidade de gestão para tirar a saúde de Fortaleza da UTI, um prefeito que tenha a coragem de acabar com a taxa turística, de acabar com a indústria das multas, e muito cuidado com quem diz que tem coragem, mas não tem experiência, com quem diz que vai mudar, mas como presidente da Assembleia aprovou taxa do sol, taxa da banana, taxa do Poço Profundo. É triste ver se construir na candidatura do Evandro Leitão algo que não corresponde com a realidade. A vida toda do Evandro Leitão foi criando impostos, criando taxas, e como presidente da Assembleia foi uma grande decepção para o contribuinte. Não será diferente se tornar prefeito de Fortaleza. Então, abra o olho,
dê uma oportunidade para mudança segura, sem aventura, para que a gente possa ter uma cidade muito melhor a partir de janeiro de 2025. Bom, candidato, a gente, como Jaqueline já destacou, a gente está chegando aqui na nossa reta final. Quero agradecer mais uma vez sua participação aqui na nossa sabatina. É muito importante, é um momento decisivo para a nossa cidade, então é muito importante que todos os candidatos recebam esse convite como uma oportunidade de mostrar o que vem para apresentar para toda a população fortalezense. E deixo agora o senhor à vontade, né, para fazer suas considerações finais, sua mensagem direta aí aos eleitores da nossa capital. Olha, eu queria deixar uma mensagem muito especial aqui para a dona Daiane, tá lá em casa, minha esposa, dizer que, meu amor, tá chegando a hora, eu sei que você tá sofrendo aí com os ataques, minha filha também, a Rayane, o Felipe, dizer para vocês que estou muito convicto de que toda essa abertura que nós demos, toda essa abnegação, todo esse tempo que a gente dedicou à cidade de Fortaleza vai ser recompensado na hora certa. Dia 6 de outubro, a gente vai passar para o segundo turno, vamos comemorar essa passagem e trabalhar mais 21 dias para que a cidade de Fortaleza reconheça a nossa capacidade e fazer da cidade de Fortaleza o que a gente faz aí em casa. Cuidando da família como eu cuido, vou cuidar da cidade de Fortaleza. Beijo grande e Deus abençoe a todos que estão nos assistindo nesse momento e reflita, pense bem para tomar a melhor escolha dia 6 de outubro. Mais uma vez, obrigada, candidato. Obrigada a você também que esteve até agora nos acompanhando. Já já a gente volta com mais um candidato a prefeito de Fortaleza. Até já!